O beco estava mergulhado na escuridão, apenas um poste piscante oferecendo luz insuficiente. Eu, André, entregador de aplicativo há 3 anos, conferi o endereço no celular e parei diante de um cortiço que desabava aos poucos. Aquele deveria ser meu último pedido da noite. Eu não gostava daquela área. Escura demais, silenciosa demais, perigosa demais. Meu instinto dizia que algo ali não estava certo. Mas era a última entrega da noite e eu precisava daquele dinheiro. Suspirei e caminhei até o portão enferrujado, onde uma moça de vestido justo e um olhar sedutor estava esperando por mim. "Entra, gato", ela disse, sorrindo para mim. Hesitei. Algo não se encaixava. Mas antes que eu pudesse responder, a mulher segurou meu pulso. "Tá pesado para mim. Você me ajuda a levar lá para dentro?" Engoli em seco. Algo não se encaixava, mas minha lógica venceu minha intuição. Eu não queria parecer grosso. E, além do mais, o que de pior poderia acontecer? Dei um passo para dentro do cortiço. Assim que cruzei o portão, um barulho seco soou atrás das minhas costas. Alguém fechou o portão com força atrás de mim. E então, saindo das sombras, várias figuras apareceram. Senti o frio do metal nas minhas costas. Era uma faca. Minha respiração ficou entrecortada e, antes que eu pudesse reagir, tudo ficou escuro. Quando abri os olhos, a primeira coisa que senti foi uma dor aguda na cabeça. Meu corpo estava dormente. Tentei me mexer, mas meus pulsos estavam amarrados com uma corda áspera. Alguém me havia arrastado para dentro do cortiço e me amarrado enquanto eu estava desacordado. Tudo estava escuro. A única coisa que eu ouvia era o som da minha própria respiração, cortado pelo medo. Tentei lembrar o que tinha acontecido. A entrega, a mulher, o cortiço e depois... nada. De repente, uma luz acendeu, me cegando por um instante. Quando meus olhos se acostumaram ao brilho, vi 3 homens parados na minha frente. Um deles segurava meu celular, o outro tinha uma faca na mão, brincando com a lâmina. O terceiro, um homem forte com uma cicatriz na bochecha, foi quem falou primeiro. "Escuta aqui, otária. Você vai fazer o que a gente mandar, entendeu?" Balancei a cabeça devagar, engolindo em seco. "Tô vendo aqui na tua carteira que você tem uns cartões. Quero que você me dê a senha." Meu coração começou a bater com força. Eu sabia onde se obar. "Eu não tenho dinheiro." Eu menti. O homem da cicatriz sorriu e fez um sinal pro cara da faca. O fio da lâmina deslizou sobre meu braço direito, deixando uma linha de sangue que ardia como fogo. Segurei o grito. "Eu não gosto que mintam pra mim", disse o cara da cicatriz, aproximando o rosto do meu. O cheiro de cigarro e álcool bateu no meu nariz. "Você vai dar acesso à sua conta, e se não tiver o suficiente, você vai dizer pra sua família depositar." Pegaram meu celular e forçaram-me a desbloqueá-lo. Abriram o aplicativo do banco. Minha conta tinha só uns R$ 200. "Merda!" O da cicatriz rosnou. "Não é dinheiro suficiente", disse o da faca, pressionando a ponta contra o meu pescoço. "Então que ligue pra mamãezinha dele." Meu sangue gelou. Não ela! Não envolvam ela nisso." "Liga pra ela", ordenou o da cicatriz, aproximando o celular do meu ouvido. Minhas mãos tremiam. Se minha mãe recebesse aquela ligação, ela ia ficar louca de medo. Ela tinha problema de coração. Talvez pudesse ter um ataque cardíaco. Com um nó na garganta, disquei. O telefone chamou 3 vezes antes que a voz dela soasse do outro lado. "André, meu filho, você tá bem? Sua voz tá estranha." Quis chorar. "Mãe, preciso de dinheiro. O que tá acontecendo? Você foi assaltado? Onde você tá? Você tá bem?" Sim. E só deposita pra mim, por favor." Senti o olhar dos caras em cima de mim. Um deles tomou o celular. "Senhora, seu filho teve um probleminha. Não é nada grave, mas se a senhora não depositar pra gente pelo menos uns R$ 3.000 na próxima hora, a história pode mudar." Minha mãe gritou alguma coisa, mas o homem desligou na cara dela. Os 3 caras riram. "Vamos ver quanto sua família te ama, parça." Fechei os olhos. A gente não tinha aquele dinheiro. Eu sabia que eu estava ferrado. E o pior, eu não via nenhuma saída. Passou um tempo que pareceu uma eternidade. Um dos homens recebeu uma ligação. "E aí, já tá com a grana?" Fez-se um silêncio tenso.
O rosto do homem se contorceu por frustração. Não me enche o saco, senhora. Não me faça perder tempo. Ele desligou com força e olhou para o líder. Ela disse que não conseguiu dinheiro. O da cicatriz estalou a língua. Bom, paciência. Vamos ter que dar um fim nesse otário. Mas primeiro, vão dar uma volta lá fora. Tem viatura rondando a área. Os homens saíram do depósito onde me tinham trancado. Meu coração disparou. Tentei me mexer, mas a corda cortava meus pulsos. E então, eu ouvi uma coisa. Era um som. Alguém mais estava respirando no quarto. Pelo visto, eu não estava sozinho. Tentei ver na escuridão, mas a única coisa que consegui notar foram 2 olhos brilhando na penumbra e uma voz sussurrando que dizia: "Você não é o único aqui." Gelei. Senti um arrepio subindo pela minha espinha e soube naquele instante que eu tinha que sair dali. Minha respiração falhou. Os olhos na escuridão não se moviam, mas eu sentia a presença daquilo. Engoli em seco e perguntei com a voz trêmula: "Quem tá aí?" Mas só houve silêncio. Então a voz sussurrante falou de novo: "Você tem que sair daqui." Meu coração martelava contra o meu peito. Tentei ver além, mas a escuridão era total. "Como? Do que você tá falando?" Eu sussurrei. "A janela." A voz soava fraca, distante. "Você pode sair por ali, mas tem que quebrar ela." Me virei como pude e procurei com os olhos. E era verdade. No canto do depósito tinha uma janelinha suja e coberta de poeira, mas era muito alta. "Me ajuda," pedi em voz baixa, mas não houve resposta. Olhei de novo para onde estavam os olhos, mas não tinha mais nada lá. Minha pele se arrepiou. Que diabos tinha acabado de acontecer? Eu não tinha tempo para pensar nisso. Me arrastei até a parede e fiquei de pé com dificuldade. Meus pulsos continuavam amarrados, mas eu podia usar meu peso. Bati na janela com o ombro e o vidro tremeu, mas não quebrou. Tentei de novo, mas nada. Respirei fundo. Tinha que fazer mais força. Me balancei e dei um golpe com o corpo todo. Então o vidro quebrou. Mas o barulho alertou alguém lá fora. Ouvi passos apressados e uma voz que dizia: "Rápido, pega ele! Ele quer escapar!" Voltei a golpear a janela com toda a minha força. Dessa vez ela se estilhaçou. Os passos se aproximavam. Me impulsionei com os braços e meti a cabeça pelo buraco. Os vidros quebrados rasgaram minha pele, mas não parei. Alguns dedos agarraram meu pé. "Não, otário! Aonde você pensa que vai?" Eu me torci desesperado. Com um último esforço, chutei para trás com toda a minha força. Senti que o cara perdeu o equilíbrio. Deviam estar chapados a essa altura. Se estivessem sóbrios, eu não teria conseguido fugir. Me arrastei pelo buraco. Caí do lado de fora do cortiço. A dor foi intensa, mas não parei. Corri como nunca na minha vida. Ouvi gritos atrás de mim, xingamentos, ameaças, mas não parei. Saí do beco e cheguei numa avenida iluminada. Não olhei para trás. Minhas pernas tremiam. Vi um táxi parado num semáforo e, sem agitar, bati no vidro, desesperadamente, gritando. O motorista me olhou espantado e destrancou a porta. "Rápido, por favor, estão querendo me matar." O táxi me deixou perto de uma delegacia. Entrei cambaleando com os pulsos marcados pelas cordas. Um policial me olhou estranho. "O que aconteceu, jovem?" "Estavam me mantendo em cativeiro." Contei tudo para ele. Omiti a parte da voz na escuridão. Não queria que pensassem que eu estava louco. Eles pegaram meu depoimento e enviaram viaturas para o cortiço. Cerca de 2 horas depois, me informaram que não encontraram ninguém, mas eles acharam algo mais. No depósito onde me tinham trancado, descobriram rastros de sangue seco e uma corrente no chão. Alguém mais tinha estado ali antes de mim. Ou talvez ainda estivesse. Um arrepio percorreu minha espinha. Pedi demissão na semana seguinte. Não conseguia mais enfrentar as ruas, mesmo em horários seguros. Mas existe algo que me assombra mais do que qualquer sequestrador. A pergunta que nunca cessa. Por que aquela voz decidiu me ajudar? Quem estava ali aprisionado naquela escuridão antes de mim? E mais importante, ainda tá, porque até hoje, sempre que vejo um beco escuro, sinto que aqueles olhos ainda estão lá esperando pelo próximo. Eu estava exausto, pronto para ir para casa, mas peguei uma última corrida.
Mal sabia eu que aquela seria a entrega mais bizarra e aterradora da minha vida. Meu nome é Rodrigo, tenho 26 anos e sou de Natal. Ser motoboy tem seus riscos. Longas horas na rua, chuva, sol quente, clientes que te tratam como ninguém. Mas naquela noite de domingo, perto das 9h30, quando resolvi pegar um último pedido antes de voltar para casa, eu não imaginava que estaria vivendo a experiência mais estranha e aterradora da minha vida. Era um domingo, perto das 9h30 da noite, e eu já estava exausto. Tinha sido um turno pesado, mas decidi pegar um último pedido antes de voltar para casa. Chegou a notificação no aplicativo. Pedido em processo. Retirar em uma hamburgueria conhecida. Ao ver o endereço, não achei estranho. Aceitei e fui em direção à lanchonete. Cheguei lá e estacionei a moto. Assim que entrei, um dos funcionários me cumprimentou com um sorriso cansado. Atrás do balcão, o dono também estava lá, organizando as últimas coisas antes de fechar. Uma última entrega, hein? Ele disse enquanto pegava a sacola com a comida. Acho que você já foi nesse endereço antes, não? Sim, tô lembrado. Pede sempre a mesma coisa aos domingos, né? Eu respondi enquanto checava se estava tudo dentro da sacola. Pois é, esse cliente é fiel. Pede há anos, sem falta toda semana. Com certeza você já sabe o caminho de cor. Eu concordei com a cabeça, peguei a sacola e saí. Subi na moto e pilotei para a casa dele. A rua estava calma, poucas luzes acesas. Estacionei em frente à casa e notei algo estranho. Todas as janelas estavam escuras. Não havia nenhum sinal de que alguém estivesse acordado. Me aproximei da porta e toquei a campainha. Esperei alguns segundos, mas ninguém atendeu. Toquei de novo, e bem quando eu estava prestes a ligar para o número do pedido, a porta se abriu lentamente. Uma mulher mais velha apareceu na soleira. Ela tinha o rosto abatido, com os olhos vermelhos e muito inchados, como se estivesse chorando há dias. Ela me olhou com uma mistura de confusão e horror. Oi, tudo bem? Trouxe um pedido aqui para o Daniel. A mulher ficou em silêncio por um instante. Então os lábios dela tremeram e sua expressão mudou para puro terror. Daniel? Ela sussurrou com a voz embargada. Sim, senhora. Aqui diz que ele fez o pedido há alguns minutos. A mulher levou a mão à boca. Seu corpo inteiro começou a tremer. Eu não entendo, sussurrou com a voz completamente quebrada. Seus joelhos quase dobraram e ela se apoiou na parede, respirando pesado como se processasse algo impossível. Ficou alguns segundos em silêncio absoluto, tremendo, os olhos vermelhos fixos em mim. Não pode ser, ela murmurou. Meus 2 filhos morreram na quinta-feira. Senti um arrepio subindo pela minha espinha. Olhei o aplicativo de novo, esperando encontrar algum erro, mas estava lá, o pedido com o nome e o endereço corretos. Engoli em seco, sem saber o que dizer. A mulher continuava me olhando, esperando uma resposta, mas eu estava tão confuso quanto ela. Tentei falar, mas as palavras não saíam. Peraí, mas alguém mais aqui na casa fez o pedido? A mulher balançou a cabeça. Não tem mais ninguém aqui. Eu moro sozinha. E Daniel? Ele sempre pedia a mesma coisa aos domingos. Era nossa tradição. Mas, bom, ele não está mais aqui. Ninguém falava mais nada. O silêncio era pesado demais. Olhei para a sacola de comida em minhas mãos. O peso da situação caiu sobre mim de uma vez. Um pedido feito de um celular que não deveria estar ativo. Uma mãe de luto. Uma entrega que não fazia sentido nenhum. Deve ter sido um erro, eu murmurei. Mais para mim do que para ela. A mulher soluçou e cobriu o rosto com as mãos. Eu não sabia o que fazer. Depois de alguns segundos, eu estendi a sacola na direção dela. Ela me olhou com lágrimas escorrendo pelo rosto. Depois, muito lentamente, estendeu a mão para a sacola, pegando como se fosse feita de vidro. Desculpa, Obrigada, disse com a voz partida. Ela meteu a mão no bolso com dificuldade, tirou algumas notas e me estendeu, com os dedos tremendo.
Desculpa. Obrigada. Ela fechou a porta muito lentamente. Eu me virei e caminhei de volta para a moto, sentindo um nó no estômago. Liguei o motor e saí de lá o mais rápido que pude, mas a sensação de que algo não estava certo não desapareceu completamente. O caminho de volta para a lanchonete pareceu uma eternidade. Eu acelerava sem perceber, com o coração batendo no peito e um nó na garganta. Eu não conseguia parar de pensar no olhar daquela mãe, no tremor das mãos dela ao segurar a sacola do pedido. Quando finalmente cheguei, estacionei a moto de supetão e entrei na lanchonete sem nem tirar o capacete. Os funcionários e o dono estavam lá conversando enquanto limpavam as últimas mesas antes de fechar. "Ei, voltou rápido", comentou o gerente sem levantar o olhar. Eu continuava pálido, com o suor grudando no meu pescoço. "Vocês precisam ouvir isso", eu disse, sentindo minha voz tremer. Todos notaram minha expressão e pararam de falar, me olhando com estranheza. Respirei fundo e contei tudo para eles, desde um nome até a reação da mãe. Ninguém me interrompeu. O gerente franziu a testa de braços cruzados e os outros apenas se entreolharam cada vez mais tensos. Quando terminei de falar, houve um silêncio pesado. Então o dono suspirou e se sentou em uma das cadeiras. "Eu conheci esse cliente", ele disse com uma voz grave. Minhas pernas começaram a tremer. Eu me deixei cair numa cadeira sentindo um arrepio percorrer minhas costas. Ele se chamava Daniel. Pedia aqui todo domingo à noite. Sempre pedia a mesma coisa. Não era um cara que dava problema. Era um daqueles clientes que já parecem parte da família do negócio. "Mas", tentei dizer com a boca seca, "como isso é possível?" O gerente me olhou fixamente. Dava para notar que ele tentava manter a calma, mas também estava pálido. Precisava entender como aquilo tinha acontecido. Chamei o gerente e perguntei se ele podia verificar no sistema como é que aquele pedido tinha sido feito. Ele digitou no computador, conferiu 2, 3 vezes e depois me olhou com os olhos bem abertos. "Isso aqui tá estranho, Rodrigo. O pedido tá registrado, mas ele foi feito de um IP diferente. Não é do celular normal desse cliente. E olha só, isso foi feito no sábado de madrugada, 3 da manhã, com agendamento pro domingo." Eu não sabia o que dizer. Todos na lanchonete estavam em silêncio. Só se ouviu o barulho das geladeiras e da máquina de café. "Deve ter sido um erro no aplicativo", sussurrou um dos cozinheiros, tentando convencer a si mesmo, mas todos nós sabíamos que não era só um erro. Tentei dormir naquela noite, mas não consegui. Toda vez que eu fechava os olhos, via aquele rosto daquela mãe, o tremor das mãos dela ao segurar a sacola. E minha mente não parava de fazer perguntas. Como é que ele tinha feito aquele pedido? Teria digitado de madrugada, lembrando da tradição de pedir no domingo, ou teria sido outra coisa? No dia seguinte, voltei para a lanchonete para outro pedido. Algo me fez pensar naquele aplicativo novamente. Chamei o gerente e perguntei se o pedido ainda estava lá no histórico da loja. Ele conferiu e negou com a cabeça. "Não tá aqui, Rodrigo. Deve ter sido deletado. Ou pode ser que o sistema tenha removido sozinho por ser um pedido com problemas. Mas te falo, depois de tudo que aconteceu, acho que é melhor deixar isso quieto." Tentei contar essa história para outras pessoas, mas ninguém acreditava. Só os colegas da lanchonete sabiam que era verdade, e eles nunca deixaram de falar sobre isso. Hoje, meses depois, quando vou fazer uma entrega por aquele bairro, eu sempre encontro uma desculpa para mudar de rota. Mas tem noites que não consigo, e quando a moto passa em frente àquela casa, eu não resisto e olho. Preciso saber se aquela sombra ainda está lá, esperando o lanche de domingo que nunca vai chegar. E em algumas noites, bem na hora que a luz do farol da minha moto bate no vidro, eu juro que vejo uma sombra lá dentro. Alguém parado, imóvel, como se estivesse esperando. E juro que em uma dessas noites, a sombra virou a cabeça na minha direção, bem devagar, como se soubesse que eu estava lá. Porque agora eu sei. Algumas entregas vão muito além de apenas levar comida. Algumas entregas são mensagens do outro lado. Era o ano de 2022 quando isso aconteceu comigo. Meu nome é Lucas e na época eu trabalhava como entregador para um desses aplicativos de delivery que todo mundo conhece.
Já tinha percorrido a cidade inteira, dos bairros nobres aos mais simples. Mas naquela noite chegou um pedido diferente. O endereço ficava num dos lugares mais perigosos da cidade. Daqueles que todo mundo evita. Nem por uma gorjeta generosa os entregadores topavam ir até lá. Bruna aceitou o pedido. É só mais uma entrega, ela disse para os 3 entregadores que ainda restavam naquela noite. Como eu queria trocar o meu celular por um melhor, estava juntando dinheiro. Pensei que aquela entrega ia me render uma grana extra. Eu disse isso só para me acalmar, até porque Bruna não ia com a minha cara desde o dia que comecei a trabalhar com eles. Isso apesar de eu saber dos boatos que corriam sobre aquele lugar. Desaparecimentos, crimes sem solução e gente que jurava ter visto coisas indescritíveis. Mas o dinheiro era bom. E no fim das contas, trabalho era trabalho. Uma decisão que eu ia me arrepender. Depois, eu dei a partida na moto e fui em direção ao endereço. A cidade foi se transformando conforme eu avançava. As luzes brilhantes e o barulho deram lugar a ruas escuras e desertas. Os prédios velhos estavam na sombra e o ar estava carregado de um silêncio que arrepiava qualquer um que passasse por ali. Finalmente cheguei na entrada do bairro. O endereço me levou a um terreno baldio, um lugar desolado e escuro. A cerca da casa era feita de tábuas mal colocadas. Dava para ouvir latidos de cachorros vindos de várias direções, alertando os donos de que tinha um estranho por perto. E esse estranho era eu. Dava para ver uma casa lá no fundo, mal iluminada por uma luz fraca. A verdade é que senti um arrepio subindo pela espinha. Mas eu dizia para mim mesmo, entrega e vamos embora. Tentei ignorar aquela sensação crescente de mal-estar. Ninguém saía para pegar o pedido. E o medo que eu sentia virou angústia. Não tive outra escolha a não ser entrar no terreno. Eu sei que isso é uma coisa muito idiota, mas eu já tinha visto o tratamento e o desconto que davam quando o pedido não era entregue ao cliente. Bruna, a encarregada, era má e não tinha coração. Ela não estava nem aí para o risco que o motoboy corria. Eu atravessei o terreno baldio, desviando do lixo e do mato. Conforme eu me aproximava da casa, a escuridão ficava mais grossa, como se o próprio ar tivesse ficando pesado e sufocante. A porta estava entreaberta, e lá de dentro dava para ouvir pessoas conversando. "O pedido chegou!" eu gritei, tentando manter a voz firme e não mostrar nervosismo. Um homem apareceu na soleira da porta. O rosto dele estava escondido pelas sombras e ele era muito intimidador. Tinha um olhar estranho e um sorriso forçado que não parecia de verdade. "Você tem que entregar aqui dentro", o homem disse, com uma voz rouca. Eu senti meu coração bater com força. Alguma coisa gritava para eu ir embora, mas tinha algo no olhar daquele homem que me impedia de me mexer. Eu disse ao homem que não podia entrar, que na verdade a entrega tinha que ser na rua, mas como ele não me respondia, por isso eu tinha entrado. Eu explicava isso enquanto oferecia a sacola para ele. "Você tem que entregar aqui dentro", o homem repetiu. De repente, outras figuras apareceram atrás dele. Eram tipo mais uns 3 homens. Eu dei um passo para trás e o pânico tomou conta de mim. Eu sabia que não devia ficar mais tempo ali. Os homens começaram a se mover na minha direção, devagar, como predadores cercando a presa. Meu instinto de sobrevivência disparou e eu comecei a correr, deixando a sacola de comida no chão. Eu conseguia ouvir os passos atrás de mim. O som da minha respiração acelerada era o que me fazia fugir daquele lugar. Quando cheguei na minha moto, liguei ela e com as mãos tremendo, fugi praticamente sem olhar para trás. Acelerei e me afastei do terreno baldio. Eu não minto para vocês, eu senti aquela sensação horrível de que eles estavam ainda vindo atrás de mim. O caminho de volta foi um burrão de luzes e sombras. Eu não parei até estar bem longe daquele lugar. Finalmente parei num posto de gasolina iluminado. Tentei acalmar minha respiração e o meu coração que batia descontrolado. Eu não conseguia tirar de mim a sensação de que tinha escapado de algo muito perigoso. Voltei para casa tremendo e desliguei o celular porque eu estava recebendo ligações de um número que eu não conhecia. No dia seguinte, tentei esquecer o que aconteceu. Vocês já devem imaginar o que a Bruna encarregada me disse.
O dia todo ela ficou me dizendo que ia falar com o patrão para contar o que eu tinha feito, pois os clientes estavam muito irritados porque eu joguei a comida neles e que iam descontar do meu salário. Naquela noite, apareceu um novo pedido. Mesmo endereço. Já devem imaginar para quem queriam mandar. Eu me recusei, peguei minhas coisas e antes de sair, deixei as chaves no balcão para Bruna, que ficou me dizendo sei lá quantas coisas. Tive que trocar de número, pois as ligações de números desconhecidos eram constantes. 2 semanas depois de eu ter saído do restaurante, encontrei com um dos meus antigos colegas. Dando um tapa no meu ombro, ele me contou tudo e disse que eu tinha tido muita sorte. Naquela noite em que eu fui embora do restaurante, ninguém quis levar o pedido. Com má vontade, Bruna ameaçou eles, dizendo que ia falar com o chefe e contar que a partir de certa hora a gente não queria mais fazer entrega. Mas como já era hora de fechar, ela mesma pegou o pedido e saiu no carro dela. No dia seguinte, estava todo mundo do lado de fora do restaurante esperando Bruna chegar para abrir. Passaram 2 horas e nada dela. Tiveram que ligar para o dono, já que ela não atendia o celular. Nem preciso dizer que procuraram por ela. Amigos e parentes foram até o lugar onde ela tinha levado o pedido. O carro dela foi encontrado num desmanche, mas até hoje ela continua desaparecida. O mais provável é que eu também estaria desaparecido se tivesse levado aquele pedido de comida, se eu tivesse entrado naquela casa na noite anterior. Bruna não era uma mulher agradável, mas eu lamento que isso tenha acontecido com ela. Não encontraram nada na casa daquela gente, nem mesmo restos das sacolas de comida que foram entregues. Aquela gente sabe como fazer o serviço dela. Tenho um emprego novo, mas não mais naquela cidade. Meu irmão e eu fomos morar com meu pai em outro estado. Como meus pais se divorciaram, cada um vivia em uma cidade diferente. Só meu irmão e eu morávamos na casa que foi dos nossos avós. Nem meu irmão, nem eu voltamos para aquela cidade. Nós também não contamos para os nossos amigos que tínhamos ido embora. Hoje eu sei que tem situações onde a única opção é fugir. Não importa o que os outros vão dizer, não importa se vão te chamar de covarde. Quando você sente no estômago que algo está errado, você corre e você não olha para trás. Foi isso que me salvou naquela noite. Foi isso que fez eu estar aqui hoje, vivo, contando essa história para vocês. Eu era só um entregador de pizza querendo ganhar um extra fim de semana. Mas naquela noite, meu irmão e eu entramos numa casa que não deveríamos e ouvimos coisas que mudariam nossas vidas para sempre. Meu nome é João. Trabalhei como motoboy numa pizzaria aqui em São Paulo durante 2 anos, só nos fins de semana porque estava fazendo faculdade. O que vou contar aconteceu comigo e com o meu irmão. Era 28 de outubro, numa sexta-feira à noite de 2011. Eu estava indo fazer minha última entrega da noite. Meu irmão mais novo, Marcelo, insistiu em ir comigo, doido para andar de moto pelas ruas de São Paulo. A viagem foi longa. A gente estava indo entregar lá na zona sul extrema, na região de Parelheiros. Segui o endereço no GPS do celular. O caminho foi ficando cada vez mais estreito e cercado por árvores escuras, mata densa que se estendia sobre a estrada como um túnel. A pessoa que pedia as pizzas era cliente frequente. Ela sempre pedia até 10 pizzas. Pelo que eu sabia, ou os sobrinhos dela visitavam todo fim de semana, ou então a senhora levava as pizzas para algum projeto social. Finalmente chegamos numa casa que por fora parecia abandonada, mas era só fachada, porque sério, o lugar estava caindo aos pedaços. Mas por dentro, a verdade é que impressionava. Marcelo observava a casa com nervosismo, mas o comentário dele me fez sorrir. Pelo jeito dele dava para ver que estava com medo, mas também curioso. Eu disse para ele vir comigo, porque o mais provável era que a gente tivesse que entrar até a cozinha para deixar as caixas de pizza. Quando entramos pelo corredor, ouvimos várias vozes vindas de uma sala ao fundo. Através de uma porta entreaberta, vi de relance várias mulheres vestidas de preto. Pensei que era alguma reza, tipo uma novena, mas não era isso. Era uma reunião de bruxas. Aquelas mulheres conversavam sobre os trabalhos que estavam fazendo. Umas perguntavam às outras sobre ervas, feitiços, e algumas, que dava para ver a maldade, contavam umas para as outras que jamais teriam pena de quem derrubasse seus feitiços.
Meu irmão e eu nos olhamos. Embora eu não sentisse um perigo real, eu senti que a gente devia ir embora logo dali. A voz da cliente nos chamou pelo nome, como se nos esperasse. Aquele chamado nos atraiu para dentro da sala. Ao cruzar a porta, entramos numa sala grande, iluminada só por velas. Tinha um grupo de mulheres todas vestidas de um jeito parecido, algumas sentadas em círculo, outras em poltronas confortáveis e outras de pé. Entreguei as caixas de pizza para a senhora. Ela nos deu uma boa gorjeta e nós agradecemos. Mas quando estávamos saindo da sala, uma das bruxas, uma senhora bem mais velha que as outras, com cabelo desgrenhado, parou meu irmão. Ela olhou fundo nos olhos dele e disse: "Tome muito cuidado com a namorada que você tem. Ela vai dizer muito em breve que está grávida, mas a criança não é sua, é de um homem que já sai com ela há tempos." Também nos disse que teríamos uma perda na família e que isso ia nos dividir. E completou: "Há uma pessoa que precisa da ajuda de vocês, mas por causa das coisas de vocês, vocês a ignoram, e isso vai fazer vocês se sentirem culpados pelo resto da vida." Ela disse para não termos medo das mudanças. Ela só fez a previsão do que via que ia acontecer com a gente. Para mim, ela entregou uma pulseira vermelha, que me protegeria de acidente ou assalto. Disse para eu não tirar, porque se eu tirasse, ia me dar mal. Sinceramente, a princípio eu não ia usar, mas naquela mesma semana, 2 colegas meus da pizzaria foram assaltados. Aí eu coloquei a pulseira e preferi não arriscar. Mas num dia de muito calor, a pulseira estava me incomodando e eu a tirei para tomar banho. Esqueci de colocar de volta. Nos 3 dias seguintes, comecei a ver um homem todo de preto parado em alguma esquina quando eu passava de moto. Ele estava sempre perto de um semáforo. Eu vi ele direto, mas achei que fosse coincidência, que estava vendo coisas demais. Pensei que aquela bruxa tinha inventado aquilo só pra gente voltar lá e ela tirar nosso dinheiro. Mas a verdade é que as previsões acontecem quando tem que acontecer. No 3º dia, enquanto eu fazia uma entrega, um carro furou o sinal vermelho e me acertou em cheio. A moto ficou destruída. Meu irmão que estava comigo saiu apenas com arranhões. Mas eu quebrei a perna. As testemunhas confirmaram para a polícia que a culpa era da motorista. Ela disse que eu tinha saído do nada, mas todo mundo viu ela furar o sinal. A bruxa tinha razão. Mesmo sem a pulseira, eu sobrevivi ao acidente que poderia ter me matado. Com o tempo, essas previsões me deram medo, porque em cerca de 3 anos, todas elas se realizaram. Depois do acidente, decidi não continuar trabalhando como motoboy. Por causa da recuperação e da fisioterapia, eu tranquei a faculdade até conseguir me recuperar totalmente. Aquela foi a primeira perda que a idosa falou. Durante minha recuperação, senti que precisava agradecer a bruxa pelo aviso. Voltei algumas vezes àquela casa e acabamos criando uma amizade estranha. Continuei visitando aquela idosa até o dia em que ela faleceu, em 2013. Nesse meio tempo, a previsão do meu irmão se cumpriu. A namorada que Marcelo tinha insistia que o filho era dele. Tiveram que esperar o bebê nascer para fazer o teste de paternidade. Ele sofreu muito. Depois daquilo, ele nunca mais conseguiu confiar nas mulheres. Na verdade, eu acho que isso até hoje não permitiu que ele fosse feliz de verdade com as parceiras que teve. A idosa disse que a perda maior ia nos dividir, e foi o que aconteceu. Minha mãe, infelizmente, tirou a própria vida. Naquele tempo, ela tinha depressão. Nós não percebemos, ou melhor, não nos interessamos de verdade. Isso doeu demais. Eu me pergunto, e se tivéssemos prestado atenção? E se tivéssemos percebido isso mais? Acho que essa culpa afetou meu pai, meu irmão e a mim de formas diferentes. Alguns meses depois, meu pai se casou de novo. Fiquei revoltado. Minha mãe tinha acabado de morrer e ele já estava com outra. Comecei a desconfiar que ela traía quando ela ainda era viva. Marcelo não aguentou ver nosso pai com outra mulher tão rápido. Pegou as coisas dele e foi morar no sul do país, perto de uns primos. E eu segui também com a minha vida. Hoje, olhando para trás, entendo que aquela bruxa não nos amaldiçoou. Ela nos mostrou um futuro que já estava traçado, mas que poderia ter sido diferente se tivéssemos prestado atenção. Às vezes eu uso a pulseira vermelha de novo, não por medo de acidentes,
mas para lembrar que avisos existem por uma razão e que ignorá-los tem um preço que a gente paga para sempre. Meu nome é Felipe, tenho 24 anos e trabalho como motoboy. Faço entregas para uma lanchonete do bairro e também pego bicos pelo aplicativo. É um trabalho que paga as contas, mas teve uma noite, uma sexta-feira fria, que uma entrega mudou tudo. Eu estava cansado e com pouca vontade de continuar. O tempo estava horrível, garoa fina e vento gelado. Faltavam poucas entregas quando o seu Mário, meu chefe, me chamou com cara estranha. Felipe, entrou um pedido direto pelo telefone. Entrega urgente no Hospital São Marcos. Não era estranho entregar para médicos de plantão, mas o destino me intrigou. Setor de patologia. O cliente era Eduardo Ramos. Não me preocupei muito, só queria terminar e ir para casa. Cheguei ao hospital em minutos. Estacionei e entrei. Quando disse boa noite para a recepcionista e falei para quem era o pedido, notei como ela ficou pálida. Chamou o Dr. Arruda, que apareceu logo depois, olhando para mim desconfiado. Quem pediu essa comida? Perguntou sério. Eduardo Ramos. O pedido entrou agora. Meu chefe disse que ele ligou para a lanchonete. O doutor empalideceu. Isso não pode ser. Eduardo Ramos foi meu paciente e morreu hoje de manhã. Senti um arrepio na nuca. Achei que era brincadeira, mas o médico estava sério. Quando insisti, ele baixou a voz. Olha, rapaz, eu mesmo assinei o atestado de óbito dele hoje cedo. Não tem engano. Meu sangue gelou. Alguém ou alguma coisa tinha feito aquele pedido. O doutor foi perguntar aos colegas se alguém tinha pedido. Você ficaria surpreso com as brincadeiras que fazem aqui? Murmurou. Fiquei esperando, tentando achar explicação. Talvez fosse erro ou alguém com o mesmo nome. Quando o Dr. Arruda voltou, o rosto dele mostrava mais que confusão. Confirmei com meus colegas. Eduardo era paciente frequente e morreu esta manhã. Ninguém pediu essa comida. Minha pele se arrepiou. Ele respirou fundo e me olhou fixo. Tem certeza que foi ele que ligou? Engoli em seco. Tenho. Eu estava na lanchonete quando tocou do lado do balcão. Ouvi a voz dele pelo telefone. Parecia normal. O doutor pensou e balançou a cabeça. Deve ser engano. Me desculpe, mas ninguém daqui pediu isso. Não quis insistir. Só queria sair dali rápido. Mas quando virei para ir embora, senti uma pressão no peito. Como se alguém me observasse. O que ele pediu? Perguntou o Dr. Arruda de repente. Olhei para a bolsa térmica. Hambúrguer com batata frita e refrigerante. Ele arregalou os olhos. É exatamente o que Eduardo pedia todo fim de semana. O ar pareceu esfriar. Ficamos em silêncio. E o que faço com a comida? Pensei alto. Dr. Arruda olhou para a bolsa com expressão estranha. Deixa ali, disse apontando para uma mesa. A gente vê quem come. Concordei e deixei o pacote com cuidado. Mas quando tirei minha mão, ouvi um sussurro no meu ouvido. Obrigado. Virei imediatamente, mas não havia ninguém. Pela expressão do doutor, ele também tinha ouvido. Seu rosto ficou branco. Não esperei mais. Dei meia volta e saí do hospital sem olhar para trás. Liguei a moto e voltei para a lanchonete. Precisava entender o que tinha acontecido. Seu Mário, meu chefe, era como um pai para mim. Se alguém podia ajudar, era ele. Quando cheguei, ele me recebeu preocupado. O que foi, Felipe? Parece que vi um fantasma. Respirei fundo e contei tudo. Quando falei o nome Eduardo Ramos, a expressão dele mudou. Não pode ser. Você conhecia? Ele assentiu devagar. Eduardo era cliente antigo, vinha toda sexta, comprava a mesma coisa. A gente sempre conversava. Ele fazia tratamento no hospital. O frio percorreu minha espinha. Seu Mário suspirou. Parece que ele quis se despedir. Às vezes as almas se apegam ao que as fazia felizes em vida. Saí me sentindo confuso. Sério que um morto tinha pedido comida? Só queria ir para casa e esquecer. Cheguei perto da meia-noite, deitei, mas não consegui dormir direito. Cada vez que fechava os olhos, senti uma presença no quarto. Então, meu celular vibrou. Era 1 da manhã. Era uma mensagem de WhatsApp. Número desconhecido, sem foto. Dizia apenas, obrigado pela última ceia. Meu coração disparou. Tentei ligar pelo aplicativo, tremendo. A chamada caiu. Tentei pesquisar o número na internet, mas não havia registro. Fiquei olhando para o telefone, paralisado.
Será que eu estava ficando louco? Bloqueei o número e tentei dormir, mas o medo continuava ali. E então, ouvi 3 batidas na porta. Gelei. Não podia ser ninguém. Era 1 da manhã. Fui até a porta com cautela e olhei pelo olho de mágico, mas não havia ninguém. Quando voltei para o quarto, o celular vibrou de novo. Outra mensagem daquele número. Não esqueça as batatas. Larguei o celular na cama. O pânico tomou conta de mim. Sentei tentando respirar, tentando racionalizar. Talvez fosse sonho ou brincadeira, mas no fundo sabia que não era. O que aconteceu no hospital era real. Eduardo Ramos estava morto e de alguma forma estava me agradecendo. Os dias passaram e tentei seguir minha vida, mas toda vez que passava pelo hospital, senti uma presença, como se alguém me observasse. As mensagens pararam, mas a inquietação nunca desapareceu. Falei com seu Mário sobre o que aconteceu e ele suspirou. Há coisas que não entendemos, Felipe. Mas se Eduardo te contatou, foi para te agradecer de alguma forma. Não soube responder. Ainda hoje me pergunto se tudo foi real ou se minha cabeça pregou uma peça. Mas toda vez que sinto o cheiro de hambúrguer com batata frita, tenho a sensação de que alguém, em algum lugar, está sorrindo. 3 semanas depois, recebi uma notificação estranha. Um pedido sem remetente. Destino, Hospital São Marcos. Conteúdo, hambúrguer com batata frita. Recusei na hora, mas quando olhei os detalhes, havia uma observação para Eduardo Ramos. Nunca mais voltei àquele hospital. Recuso todas as entregas para lá. E hoje, toda vez que o aplicativo apita com pedido sem informações completas, sinto aquele arrepio na nuca. Simplesmente ignoro. Afinal, nunca se sabe quem ou o que está esperando pela comida do outro lado. Existem coisas nessa vida que desafiam qualquer lógica. Há anos trabalho como motoboy aqui em São Paulo, cruzando a cidade de ponta a ponta. E posso dizer que já presenciei muita coisa estranha nas ruas. Mas o que aconteceu naquela entrega? Aquilo mudou tudo. Eu rodo aqui pelo centro de São Paulo, principalmente na região da Bela Vista. A moto avançava devagar por uma rua de paralelepípedos, desviando das poças que a chuva da tarde tinha formado. Eu já conhecia bem o caminho. Tinha feito aquela entrega muitas vezes nos últimos meses. O destino era um prédio de apartamentos velho, daqueles com a pintura desgastada e sacadas cheias de vasos de plantas, bem comum ali pelo Bexiga. Parei em frente à entrada, desliguei a moto e tirei o pacote de medicamentos da minha mochila térmica. Subi os degraus e bati na porta do apartamento 302. Esperei mais nada. Franzi a testa e peguei o celular. Seu Afonso, já estou aqui com o seu pedido, eu disse num tom amável, mas do outro lado só tive o silêncio como resposta. Tentei mais uma vez, mas dessa vez liguei direto. O tom da chamada tocou no meu ouvido por vários segundos, até que de repente o seu Afonso atendeu, com sua voz rouca pausada. Em um momento eu saio. Suspirei aliviado e esperei. Passaram uns 2 minutos que viraram 5 e depois 10, mas a porta nunca se abriu. Bati de novo na porta, mas dessa vez com mais força. Seu Afonso, mas nada. Dei de ombros e decidi voltar para a farmácia. Talvez o senhor tivesse pegado no sono. Não era a primeira vez que isso acontecia. Ele já era um senhor de idade e um idoso, por assim dizer. Mas quando cheguei de volta na farmácia e comentei com Marcelo, meu colega de trabalho, que o senhor não tinha respondido, a expressão dele mudou completamente. Júlio, como assim te atendeu? Ele perguntou com os olhos arregalados. Pois é, ele disse que ia sair, mas nunca saiu? Marcelo ficou pálido. Não pode ser. O seu Afonso morreu há 3 dias. Minha tia era vizinha dele. Eu até fui no velório. Senti um arrepio subir pela espinha. O celular vibrou na minha mão. Era uma mensagem de WhatsApp. Obrigado por trazer. Nos veremos em breve. Nunca tinha acontecido nada parecido. Eu trabalho como entregador há anos, entregando remédios pela cidade, e já vi muita coisa estranha nas ruas. Mas isso não tem explicação. O seu Afonso era um cliente frequente, um homem mais velho, amável, sempre pedia os remédios dele para pressão e algumas vitaminas.
Ele me ligava direto no meu celular quando precisava de algo. Nem fazia mais o pedido pelo aplicativo da farmácia. Quando fiquei sabendo que ele tinha morrido, o frio me subiu pelo corpo. Eu nunca acreditei muito nessas coisas, mas como é que você explica isso? Marcelo me disse que a família já tinha esvaziado o apartamento e que, até onde ele sabia, não tinha ninguém lá. Mas então, para quem eu tinha ligado? E quem tinha me mandado aquela mensagem? Naquela noite, eu mal consegui dormir. Toda vez que eu fechava os olhos, eu imaginava o som da voz dele, pausada, grave, me dizendo que, em um momento, eu saio. Eu decidi não pensar mais nisso, continuar trabalhando normalmente. Mas no dia seguinte, aconteceu algo que mudou tudo. Me chegou uma mensagem. Era do número do seu Afonso. Pode me trazer o mesmo de sempre? Dizia. Eu não soube o que fazer. Por instinto, bloqueei a tela e fiquei olhando para o nada. Minha mente tentava achar uma explicação lógica. Talvez outra pessoa estivesse com o celular dele, quem sabe um parente ou alguém que achou o telefone e estava tirando onda comigo. Mas quem seria tão maluco a ponto de fazer uma brincadeira macabra dessas? Não respondi à mensagem. Ignorei e segui com o meu dia como se nada fosse. Mas enquanto eu fazia minhas entregas, a sensação de que alguém estava me observando não me largava. Em cada semáforo, em cada destino, eu sentia uma presença estranha ao meu redor. Anoiteceu quando meu celular vibrou de novo. Você não me respondeu. Meu coração disparou. Não era possível. Não podia ser ele. Juntei coragem e respondi a mensagem. Quem é você? A mensagem foi lida em segundos. Os 2 tracinhos azuis apareceram na hora. 3 pontinhos apareceram na tela indicando que alguém estava digitando do outro lado. Esperei, e depois de uns 15 segundos, a pessoa respondeu. Sou eu, Afonso. Pode me trazer o mesmo de sempre? Meu sangue gelou. Eu estava com medo, mas decidi ligar. Disquei o número com o pulso tremendo, levando o celular até a orelha. 1, 2, 3 toques, até que alguém atendeu. Júlio? Eu quase derrubei o telefone. Era a voz dele. A mesma voz grave, a mesma pausa em cada palavra. Desliguei na hora. Não podia ser real. Minha mente lutava entre a razão e o terror. Decidi que o melhor era ir até o prédio uma última vez. Eu precisava ver com os meus próprios olhos que aquele apartamento estava vazio. Subi na minha moto e fui para lá. As ruas estavam desertas, iluminadas só pela luz alaranjada dos postes. Quando cheguei no prédio, estacionei a moto e fiquei um momento sentado, respirando fundo. As janelas do apartamento 302 estavam escuras. Fechei os punhos e subi as escadas. Parei em frente à entrada, por uns segundos antes de bater. Mas nada. Bati de novo na porta, mas dessa vez com mais força. Seu Afonso! Mais nada. Dei de ombros e decidi voltar para a farmácia. Talvez o senhor tivesse pegado no sono. Não era a primeira vez que isso acontecia. Ele já era um senhor de idade, um idoso, por assim dizer. Mas quando cheguei de volta na farmácia e comentei com Marcelo, meu colega de trabalho, que o senhor não tinha respondido, a expressão dele mudou completamente. Júlio, como assim te atendeu? Ele perguntou com os olhos arregalados. Pois é, ele disse que ia sair, mas nunca saiu. Marcelo ficou pálido. Não pode ser. O seu Afonso morreu há 3 dias. Minha tia era vizinha dele. Eu até fui no velório. Senti um arrepio subir pela espinha. O celular vibrou na minha mão. Era uma mensagem de WhatsApp. Obrigado por trazer. Entrei. Um arrepio subiu pela minha espinha. Minhas mãos tremeram enquanto eu girava a maçaneta. A porta abriu e, de fato, o apartamento estava vazio. Escuro, frio. Só tinha poeira e um cheiro leve de umidade no ar. Dei um passo para dentro, sentindo meu próprio pulso batendo nos meus ouvidos. Então, meu celular vibrou de novo. Obrigado por vir. De repente, a porta atrás de mim bateu com força e na escuridão eu ouvi a voz dele. Sabia que você viria. A batida da porta ecoou no meu peito, como um tiro. Minha respiração ficou descontrolada enquanto o eco da voz dele ecoava na escuridão. A voz sussurrou de novo. Sabia que você viria. Meu corpo inteiro congelou.
Eu não conseguia me mover, não conseguia pensar. Os segundos pareciam uma eternidade. Tentei engolir seco, mas minha garganta estava seca. A sensação de uma presença no cômodo era esmagadora. Minha mão trêmula procurou o celular no bolso, desesperado. Ativei a lanterna. A luz iluminou o apartamento vazio. Mas eu não estava sozinha. No canto mais distante, de pé junto a uma parede descascada, tinha uma figura. Eu não conseguia ver o rosto. A silhueta era só uma sombra na penumbra, mas eu reconheci na hora. Era ele, o seu Afonso, ou o que tinha sobrado dele. O corpo dele estava reto, imóvel, com a cabeça levemente inclinada, como se me observasse lá da escuridão. A luz da minha lanterna não parecia afetá-lo. Obrigado por trazer meu remédio. A voz dele disse, mas os lábios dele não se mexeram. Foi como se as palavras tivessem soado dentro da minha cabeça. O ar ficou denso. Eu mal conseguia respirar. Dei um passo para trás, sem tirar os olhos da figura. O que você quer? Eu consegui murmurar, embora minha voz tenha saído abafada. Eu só precisava de uma última entrega. A voz dele era um eco impossível, batendo nas paredes vazias do apartamento. O frio era insuportável, meus dedos estavam ficando dormentes. E então a sombra avançou. Não caminhou, não se moveu como uma pessoa normal, não deu passos. Ela simplesmente foi deslizando pelo ar. Minhas pernas reagiram antes da minha mente. Eu virei nos calcanhares e corri para a porta. Puxei a maçaneta com desespero, mas não abria. Atrás de mim, a voz virou um murmúrio que dizia: obrigado por trazer meu remédio. Com toda a minha força, eu joguei meu corpo contra a porta. Caí no chão do corredor com um estrondo ofegante, com o coração quase saindo da boca. Olhei de novo para dentro, e o apartamento estava completamente vazio. Não tinha ninguém, mas a sensação de que algo me observava continuava ali. Corri escada abaixo sem olhar para trás. Não parei até estar em cima da minha moto, acelerando com tudo, me afastando daquele prédio maldito. Naquela noite, eu não voltei para casa. Fui direto para a farmácia e contei tudo pro Marcelo. No começo ele achou que eu estava brincando, mas quando viu minha cara pálida, minhas mãos tremendo e o jeito desesperado como eu estava falando, ele percebeu que era sério. Ele confirmou que o apartamento tinha sido esvaziado pela família do seu Afonso, que ninguém tinha estado lá desde a morte dele. Nos dias seguintes, eu não conseguia trabalhar direito. Cada entrega me deixava nervoso, cada toque do celular me fazia pular. Foi quando tomei uma decisão. Pedi demissão. Eu não podia continuar fazendo entregas depois do que eu vivi. Eu não podia me arriscar a voltar naquele lugar. O gerente me perguntou o motivo. Eu disse que só precisava mudar de ares. Eu não mencionei para ele que na noite anterior, antes de dormir, recebi uma última mensagem no meu celular. Era um áudio. Quando dei o play, só se ouvia um sussurro arrastado, gelado. Obrigado por vir. Joguei o celular contra a parede com toda a força. Por sorte, não quebrou por completo. No dia seguinte, mudei de número. Meses se passaram desde aquela noite. Consegui outro emprego. Mudei minha rotina completamente. Tentei apagar aquilo da memória. Durante um tempo, pensei que tinha funcionado, mas certas coisas não nos deixam ir tão fácil assim. Numa dessas noites, voltando para casa depois do trabalho, senti meu celular novo vibrar. Número desconhecido. Abri a mensagem e senti o mesmo frio de antes percorrer minha espinha. Obrigado por tudo. As ruas estavam vazias, silenciosas. Foi quando percebi uma presença na esquina mais distante, sob a luz fraca de um poste que piscava. Havia uma figura parada me observando. Reconheci na hora aquela silhueta. Ele continua por aí, e sei que não vai parar até conseguir o que quer. A última entrega.